Olá, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos novamente para mais uma leitura, um estudo bíblico da Palavra de Deus. Nós estamos no livro de Números, capítulo 31. Hoje vamos ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo. Então, eu já convido você, como de sempre, pegar a tua Bíblia e acompanhar essa leitura, que nós fazemos uma leitura minuciosamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para entendermos, compreendermos a razão, desse escrito estar aqui na Bíblia. Não é à toa, nada que está aqui na Bíblia, nenhuma palavrinha da Bíblia, ela está aqui por um mero acaso. Tem um grande significado para todos nós e nós devemos observar, porque isso aqui é a palavra de Deus. É o que Deus está falando conosco, Deus está nos orientando a seguir os mandamentos, as leis dele, para que nós possamos, ter vitórias aqui na terra. É claro que nós teremos, tribulações, porque o próprio Jesus nos garantiu isso, mas nós passaremos por essas tribulações de uma forma mais suave, de uma forma mais leve, que não nos prejudica tanto, Como tem muitas pessoas que passam por tribulações, elas não suportam o peso da tribulação. Mas quando você está firmado, o seu espírito na rocha, como a própria Bíblia fala, você passa por essas tribulações, por essas dificuldades da vida, de uma forma mais leve, mais tranquila. E quando a pessoa não tem uma base fundamentada, na palavra de Deus, qualquer vento, digamos assim, então qualquer tribulação, qualquer dificuldade que aparece no caminho dela, derruba ela cai. Isso também está na Bíblia. Então, nós temos que ter, esse conhecimento, nós temos que entender o que Deus está falando conosco. Então, eu convido você agora, pega lá sua Bíblia, venha comigo, vamos juntos fazer esse estudo minucioso da Palavra de Deus. Esse vídeo é gravado, eu não faço vídeo ao vivo por causa disso, porque para dar tempo da pessoa, pegar a Bíblia e vir comigo acompanhar esse estudo, que é um estudo maravilhoso. E eu convido você, se você tem a sua amiga, a sua vizinha aí do lado, convida ela também para assistir os vídeos, que é um estudo bíblico que você pode estar estudando na sua casa, é de graça, você não vai pagar nada por isso. A única coisa que eu te peço é para você compartilhar, para você dar joinha aí no vídeo, para que esse vídeo possa crescer, que o próprio YouTube ele possa crescer, porque quanto mais like que as pessoas derem, o YouTube ele vai perceber que esse é um vídeo que as pessoas estão gostando e ele vai jogar mais na mídia aí para as pessoas ouvirem. Então é interessante que você também faça, me ajuda nesse sentido. Eu não te cobro um centavo, mas ajuda nesse sentido, porque você também não estará ajudando só a mim, você estará ajudando o próprio Deus. Você está ajudando a transmitir a palavra de Deus a outras pessoas. E nós temos que ter amor uns aos outros, amor para que as pessoas também venham ter esse conhecimento de como que Deus quer que nós agimos, para que nós também venhamos ter uma vida mais tranquila, passar por sofrimentos mais leve, porque tem muita gente, irmãos, que infelizmente nós temos famílias que se destroem, que toda destruída por falta de conhecimento da palavra de Deus. Quantos pais que não tiraram suas próprias vidas porque não suportaram o peso da aflição, o peso da dificuldade, eles não suportaram. Tem pastores que estão no nosso meio, que tiraram suas vidas por eles não suportarem o peso da tribulação. Então, é essencial que você tenha conhecimento da palavra de Deus para você poder passar por essas fases difíceis da vida e estar sempre de pé, para que o vento não venha te derrubar. Porque é triste
Quantas vidas, quantas famílias, irmãos, destruídas por falta de conhecimento da palavra de Deus. Elas estão destruídas. E eu estou dizendo não só pessoas que é incrédulo, pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Eu estou dizendo porque esse vídeo, esse meu canal, é mais para pessoas que estão dentro de igrejas, pessoas que se dizem já cristãos. Esse vídeo é para essas pessoas que se dizem já cristãos, mas estão enfraquecidos na fé, não tem força para jejuar, não tem força para ler a Bíblia, não tem força para nada. Aí quando vem uma tribulação, vem uma dificuldade para ele, uma dificuldade financeira, uma dificuldade sentimental, uma dificuldade da doença, ela não suporta, ela quebra, ela cai, ela destrói toda a família dela. E nós temos que lembrar que existem muitas famílias no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, porque o número de suicídio que está acontecendo é muito grande. É muito grande o número de suicídio que está acontecendo. E por que está acontecendo isso? Por causa da grande tribulação que as pessoas estão passando e elas não estão conseguindo. A própria Bíblia diz isso, né? Elas não estão conseguindo suportar. Talvez você está passando por esse momento que talvez você já teve esse pensamento suicida: vou tirar a minha vida porque eu não estou suportando. Talvez você está dentro da igreja, talvez você é um pastor que está me ouvindo agora e não está suportando o peso das dificuldades, o peso da aflição que está passando por você nesse momento. Então, é bom a gente ter conteúdo espiritual. Você tem que se rechear, enquanto você está aí no YouTube, olhando coisas aleatórias, fofocas, né? Porque o YouTube tá cheio de fofoca de crente, né? É um dizendo que crente fez isso, agora uma briga, né? Do Silas Malafaia com Massal, e parece que as pessoas gostam disso, dessa encrenca toda, em vez de estar se alimentando espiritualmente, não está ouvindo esses vídeos podres que tem aí na internet, e tudo com pessoas, né, que se dizem cristãs, que estão lançando esses vídeos aí, e você entra no canal deles, tem milhões de visualização. Olha como que o povo tá doente. Olha como que o povo tá doente. Parece que o povo gosta, né, de ver as outras pessoas destruídas, que elas vão lá nesse vídeo e ainda dá like, se inscreve nesses canais. Esses canais estão recheados de inscritos, ganhando dinheiro em cima dessas destruições que está acontecendo. Então eu chamo a sua atenção: não ouça esses canais, não ouve esses canais, porque você está incentivando a destruição, sabia? Quando você entra nesses canais, você está destruindo também a sua vida, porque aquela ambiente negativo também passa para você. Porque você fica ouvindo aquilo, o seu espírito fica ouvindo aquilo, e você também começa a ter ódio, começa a ter raiva até das pessoas cristãs, você começa a ter ódio das pessoas, e isso não é bom. Isso não é bom para o seu espírito, porque você está agregando dentro de você coisas negativas, e coisas negativas a gente tem que ficar longe. Para que nosso espírito se mantenha em pé, nós temos que alimentá-lo só de coisas positivas. As coisas negativas você tira, joga fora. É a mesma coisa, você na sua casa, vou te dar um exemplo, você na sua casa, você acumula lixo, o lixo do banheiro, o lixo da cozinha, você fica guardando? Não, você joga tudo na sacolinha e joga no depósito lá do lixeiro passar para pegar, não é isso? Você gosta da sua casa limpa. Assim mesmo é a nossa casa espiritual. É o nosso espírito. Nós temos que tirar, eliminar todas as coisas negativas do nosso espírito para que nós possamos estar limpos, um corpo limpo, abençoado, para que o Espírito de Deus venha a alimentar-nos dele, vem entrar no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito, para nos alimentarmos. Então eu chamo a sua atenção: não dê valor para esses sites, esses vídeos, esses canais que só propaga, né, a destruição. Não ouve eles. É um conselho que eu te dou. Se alimenta de coisas boas,
E esse canal aqui só tem coisas boas para você. É porque é a palavra de Deus. Você está alimentando o seu espírito e com certeza você vai se sentir fortificado na palavra de Deus. Então venha comigo, pega a tua Bíblia e vamos juntos estudar esse capítulo 31 do livro de Números e vamos ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo, que nos diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Vinga os filhos de Israel dos medianitas, e depois serás recolhido a teu povo. Aqui Deus está falando para Moisés, não é para o povo de Israel. Aqui Deus está falando para Moisés. Ele diz: Vinga os filhos de Israel dos medianitas, e depois serás recolhido ao teu povo. E Moisés falou ao povo dizendo: Armai homens dentre vós para a guerra, para que saiam contra Midian, para levar a efeito a vingança do Senhor contra Midian. Enviai à guerra 1000 de cada tribo, de dentre todas as tribos de Israel. E foram escolhidos 1000 de cada tribo, dos milhares de Israel, 12.000 armados para a guerra. 12.000 armados para a guerra. Quantas pessoas que estavam, né? Hoje em dia, se você for lá ver quantos soldados que estão na briga com Israel, não chega nem, se chegar 2.000 é muito homens. Aqui fala 12.000 homens estavam armados para a guerra. E Moisés mandou os 1000 de cada tribo para a batalha, e com eles Finéia, filho do sacerdote Eliezer, com os vasos do santuário em suas mãos e as trombetas para o sinal de alarme. E lutaram contra Midian, como o Senhor ordenou a Moisés, e mataram todos os homens. Vamos dar um ênfase aqui até aqui. Por que Deus, ele quis, pediu para Moisés vingar os midianitas? Porque os midianitas foram o quê? Contra o povo de Israel. Então, a palavra de Deus é assim, dente por dente, olho por olho. Isso é Deus com o homem. Deus com o homem. Dente por dente e olho por olho. E Deus, eles estavam, o povo de Israel é o povo de Deus. Quando eu falo povo de Israel, não é a nação, não é o país de Jerusalém, de Israel. Não é isso. O povo de Israel, quando a Bíblia fala, é o povo de Deus, que ele escolheu. É o povo que segue em obediência à palavra dele. Por isso que ele fala povo de Israel. Ele não fala nação de Israel. Você não vai ver na Bíblia nação de Israel. Por quê? Porque é um povo escolhido de Deus. Deus escolheu esse povo. E esse povo, Deus não queria que esse povo se juntasse com os outros povos, porque Deus sabia, Deus estava querendo tirar um povo separado, um povo que não pecasse, um povo que não adorasse outros deuses, um povo liberto de todas as amarras, de satânicas. E esse povo medianita era um povo que abraçava todo quanto é ídolo, todo quanto era deuses, esse povo abraçava para si. E Deus não queria isso para o povo de Israel, porque aquele povo estava sofrendo e Deus queria tirar o povo de Israel do sofrimento. Aí o que acontece? Deus pega e fala para Moisés: Moisés, vinga os midianitas, o que eles fizeram com vocês? Porque eles não fizeram isso com vocês, eles fizeram isso a mim. Tanto que quando Moisés saiu para a guerra, quem foi o maior ali naquela guerra foi Deus. Foi Deus que simplesmente usou o povo de Israel para mostrar no comando daquele exército, daquele povo de Israel. Deus queria mostrar para todas as nações. Tanto que, se a gente ler mais na frente, ou a gente já leu mais passado, se você ainda não... Se você está acompanhando essa leitura, é ótimo. Porque nós já lemos desde de Gênesis, até aqui. E nós estamos já familiarizados do que Deus tem feito com esse povo.
Então, se você vem acompanhando, você sabe o que Deus fez com esse povo. Deus, ele escolheu esse povo. Deus, ele alimentou esse povo. Deus, ele estava na frente da batalha com esse povo, em todo o tempo. E Deus, ele estava destruindo o próprio povo de Israel, ele estava destruindo o próprio povo de Israel. Os povos desobedientes que estavam junto naquele acampamento ali, quando Deus tirou o povo de lá do Egito, os próprios povos que estavam em desobediência à palavra de Deus, Deus destruiu eles no deserto. Eles não entraram na terra prometida. Eles não entraram na terra prometida. Deus destruiu eles. Aí você fala, mas por que Deus destruiu eles? Porque Deus, ele quer um povo santo. Ele quer um povo obediente. O que ele está passando para nós hoje com todos esses atos que ele fez com o povo de Israel, que o povo de Israel, gente, essa história de Israel não é uma historinha de carrochinha, né, porque que muita gente condena, né, as pessoas, tem muitos cristãos, muitos pastores, muitas igrejas que condenam o Antigo Testamento, eles falam Velho Testamento, como se assim, Deus já passou, acabou Deus, não existe mais Deus. Gente, o livro, a Bíblia, ela é completa. E o próprio Deus, ele disse, se alguém tirar pelo menos um tio da Bíblia, está pecando. Então, é muito errôneo, pastor, não ler o Antigo Testamento. Para mim não é antigo, para mim é novo, porque não existe, com Deus não existe velho, novo, não, é tudo hoje e agora. Então, o que isso está passando para nós hoje? Porque se a gente desobedecer a voz de Deus, nós seremos castigados. Nós seremos vingados. Então, muitas dores que você sente, dores no sentido que eu estou falando, no sentido geral, dores financeiras, dores familiar, dores sentimental, dores de saúde, eu estou dizendo tudo quanto é dor. É porque Deus está te alertando. Filho, me ouve. Filho, anda no meu caminho. Filho, desobediente, volta para a casa do Pai. Deus está dizendo isso para você. Por isso que a própria Bíblia diz que Deus é um Deus misericordioso. Porque enquanto você está passando por essas lutas, Deus ainda está, né, te alimentando. É como se ele estivesse te dizendo, ô filho, você está no caminho errado. Filho, volta para mim. Aonde você se perdeu? Saia desse lugar, saia desse povo. Quando ele falou para Abraão, sai do meio da sua parentela, porque aquela parentela de Abraão só estava destruindo Abraão. Aí Deus falou para Abraão, Abraão, eu quero que você seja um grande homem. Sai do meio da sua parentela. Deus não destruiu a parentela de Abraão, mas ele pediu, Abraão, sai do meio da sua parentela. Às vezes você está no meio de uns parentes que não dá valor para você. Às vezes você está no meio de uns parentes que está te levando ao buraco, que está te levando à destruição, que te está levando ao inferno, a demônios. Sai do meio desse povo. É o que Deus fala com você. Preste muita atenção na voz. Ouve a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus, porque você é uma pessoa que você tem sentimento, você tem coração, você tem um espírito, você sabe discernir o bom e o melhor. Se eu colocar uma nota de R$100 e uma nota de R$200, você vai pegar a nota de R$200. Por que você vai pegar a nota de R$200? Porque você não é bobo. Então, você não é bobo. Então, sai do meio dessa parentela. Para de sofrer. Você está sofrendo porque você quer. Porque Deus já nos disse, Deus já nos orientou, Deus já deu todas as dicas para nós. E você está sofrendo porque você não conhece a palavra de Deus. E eu sempre estou repetindo nesse canal, tenha conhecimento da palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus.
É porque ela é vida. Quando Jesus falou que a palavra de Deus é vida e vida em abundância. Vida em abundância não é só essa vida que você tem aqui, não. Você vai ter outras vidas quando você partir dessa, porque essa fase que você está passando nessa terra é só é só um aprendizado, é uma purificação do seu espírito. É uma purificação. Porque a própria Bíblia fala, sede santo, porque eu sou santo. E em outra palavra ele diz, aquele que é santo se santifica cada dia mais. Por que se santifica cada dia mais? Por que ele está nos orientando? Olha, se você está querendo ser santo, então santifica cada dia mais. Por que ele está falando isso? É à toa? Por que Deus falou isso? Tem um mistério, tem um sentimento, tem um porquê. E esse porquê é porque você vai para uma outra dimensão. O seu espírito não morre. Ele já disse isso na Bíblia. O seu espírito não morre. O seu corpo padece aqui. Porque esse corpo não tem valor para entrar no outro mundo, o mundo espiritual. Esse corpo aqui é corpo carnal. É um corpo pesado. Então esse corpo ele não tem, né, poder para entrar no outro corpo que você vai adquirir quando você sair desse aqui. Porque você é espírito. Não pensa que você acabou. Isso aqui é como fosse uma... O nosso corpo, eu vou fazer uma relação aqui com o nosso corpo. O nosso corpo é um presente. Digamos que essa caixinha aqui, tá vendo? Essa caixinha aqui é a caixa de um presente. O nosso corpo é essa caixinha aqui. De que vale essa caixinha? É só para guardar o presente que tá aqui dentro, não é? Fica linda, maravilhosa. E o que tem aqui dentro? Dentro da caixinha. Então, dentro do teu corpo, o que tem? O teu espírito. Dentro do teu corpo, que é o presente maior. Essa caixinha é apenas um modo que veio de te presentear. O nosso corpo é essa caixinha. Agora, dentro desse corpo tem um espírito. Tem o presente maior, que é o espírito. E esse presente maior é que nós temos que dar valor. Não é essa caixa aqui. Você não dá valor à caixa de presente. Você quer o que está dentro da caixa. Todo mundo quer o que está dentro da caixa. Tanto que as pessoas já rasgam toda a caixa. Né? Quando recebe o presente, ela já rasga todo o embrulho. Porque elas querem o quê? Elas querem o que está dentro. Ninguém quer a caixa. É assim que é Deus. Deus não quer essa caixa. Ele quer o que está dentro de você. E o que está dentro de você é o teu espírito. E o teu espírito que você tem que alimentar. Continuamos aqui. E lutaram contra Midian, como o Senhor ordenou a Moisés, e mataram todos os homens. E eles mataram os reis de Midian, entre outros mortos. Eve, Requem, Zur, Ur, Reba, e 5 reis de Midian. Eles mataram a espada de Balaão, filho de Beor. E os filhos de Israel levaram cativas as mulheres dos medianitas e seus filhos pequenos, e despojaram todo o seu gado, todo o seu rebanho e todos os seus haveres. E queimaram a fogo todas as cidades e todas suas moradas e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo, toda a presa, homens e animais. E trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eliezer e à congregação dos filhos de Israel os cativos, a presa e o despojo ao acampamento nas campinas de Moabe, perto do Jordão, junto a Jericó. Moisés e o sacerdote Eliezer e todos os príncipes da congregação saíram ao encontro deles fora do acampamento. E Moisés se irou contra os oficiais do exército, chefe dos milhares e chefe das centenas que vieram da guerra. E Moisés lhe disse: deixaste todas as mulheres viverem? Eis que elas foram para os filhos de Israel, por conselho de Balaão, instigadas para se desviarem do Senhor, no caso de Peor. E por isso houve a praga entre a congregação do Senhor. E agora matai todos os meninos e todas as mulheres que conheceram homens deitando-se com ele. Mas todas as meninas que não conheceram homens deitando-se com ele, deixai-as vivas para vós. Mas vós permanecei fora do acampamento durante 7 dias,
todos vós e vossos cativos, que mataram alguns homens e que tocaram algum morto. Purificai-vos no terceiro dia e no sétimo dia. E purificai todas as vestes e todos os objetos de pele e tudo que é feito de pele de cabras e todo vaso de madeira. Observa a santidade, o respeito que Moisés tinha por Deus. Quando aqueles homens chegaram com todas aquelas mulheres, porque os homens que foram guerrear, eles mataram os homens e deixaram as mulheres vivas. E levaram mulheres, crianças todas lá para junto do acampamento. E aquilo Moisés se irou. Eu não disse para matar tudo? Por que vocês trouxeram essas coisas? Porque aquela cidade estava imunda. Midian estava imundo. Era todo homem e mulher. Era para destruir tudo. Talvez você fale assim, mas isso é muito covardia. As crianças não têm nada a ver. Mas as crianças eram fruto de um pecado. As crianças eram fruto de uma árvore venenosa. Tá entendendo? As crianças já estavam. Porque quem entende de espiritualidade, ela sabe que um filho de um... As crianças não são tão inocentes quanto você pensa. Às vezes os pais oferecem os filhos a Baal. E aquele filho cresce. E aquele filho, como ele já foi oferecido a Baal, aquele filho já vai ser rebelde. Ele já vai contaminar o ambiente. Tá entendendo? É como fosse um fruto estragado. Você colocasse um fruto estragado no meio de vários frutos bons. E aqueles frutos estragados, ele estraga todos os frutos bons. Foi por isso que Adão e Eva saíram, né, de lá do paraíso, porque eles pecaram. Então Deus tirou eles de lá de dentro do paraíso, para que os outros também não viessem pecar. Deus tirou ele e tirou também Satanás. Então essa é o propósito de Deus. Deus, ele quer um povo limpo. Não importa se está destruindo o povo ímpio. E Deus destruiu o povo ímpio para mostrar para nós, filhos, eu não quero vocês se contaminando com pessoas imundas. Vocês têm que ser um povo separado. Talvez você me fala, mas eu vivo no mundo. Eu tenho que conviver com pessoas ímpias. Eu tenho que conviver, eu tenho que vender para pessoas ímpias. Eu preciso do alimento das pessoas ímpias. Hoje em dia, como que eu vou viver dessa forma? Negócio é negócio. Você tem que separar. Você não precisa. Não é porque você, tanto que a gente compra hoje, por que foi instituído, né, o dinheiro? Por que veio, né, a ser instituído o dinheiro? Para que hoje você possa pagar o que você pegou deles. É toma lá, dá cá. Eu quero o seu coisa, mas é só isso. Não precisa você ter intimidade e participar dos cultos deles, participar das ações deles, o que eles praticam. Você não precisa fazer isso. Você tem que ser separado. Um povo separado. Você está entendendo? Foi por isso que Moisés, ele se irou, porque ele tinha muito temor a Deus. Ele se irou com aquele povo. Eu mandei destruir Midian. E vocês foram lá e trouxeram as mulheres, os filhos e tudo. Tanto que ele fez com que as pessoas, ele mandou, né, matar todas as mulheres que tinham filhos e todos os filhos. E deixasse só as moças que não tinham ainda, né, ele ainda permitiu, né, que deixasse as mulheres, as moças que ainda não tinham se deitado com homens. Para que quando gerassem filhos, não gerassem filhos de Baal. Gerassem filhos já de Israel. Então, é muito interessante essa passagem. Deus está jogando na nossa cara. Deus está mostrando para nós, olha, não faça isso, não se envolvam com o povo do mundo. Porque o povo faz, você não faz. A Bíblia fala que nós não devemos seguir a multidão. E hoje tem muita gente, né, que segue a multidão. Fulano de tal faz, eu também vou fazer. Filho de pastor faz. Pastor tanto faz isso, a mulher dele faz.
Deixa que a mulher dele faz, mas você não. A mulher dele vai na praia, vai de biquíni, isso aí não é pecado. Deixa ela ir para lá, porque se ela for para o inferno, ela vai sozinha. Não vai acompanhando ela. Porque se você acompanhar ela porque ela é mulher de pastor, o filho de pastor, o filho de pastor fez tatuagem, eu também vou fazer, isso não é pecado. Não faça, porque se você fizer, você está acompanhando ele. Ele está em pecado e você também vai ficar. É assim, Deus está nos orientando, Deus está nos ensinando. Quando fala que na Bíblia que Deus é misericordioso, Ele é misericordioso. É nós que não prestamos atenção na palavra dele. Nós temos que ser sábios, inteligentes. Continuamos aqui. E o sacerdote Eliezer disse aos homens de guerra que saíram à guerra: este é o estatuto de lei que o Senhor ordenou a Moisés. Somente o ouro, prata e cobre e ferro, estanho e chumbo. Tudo o que pode ir ao fogo, fazei passar pelo fogo e ficará limpo. Toda a vida purificai pela água da purificação, e tudo o que não pode ir ao fogo, fazei passar pela água. Lavai vossas vestes ao 7º dia e ficareis limpos, e depois podeis entrar no acampamento. Olha como que o acampamento, quando Moisés viu que eles vinham com aquela multidão, Moisés pegou, foi ao encontro deles. Ei, para aí. Eles falam, por quê? Vamos continuar a chegar até o acampamento. Não, para por aí. O que vocês trouxeram? Nós trouxemos as mulheres, as crianças, eu tô vendo. Vocês trouxeram o que não devia ter trazido. Agora vocês vão ficar aqui. Vocês vão matar todas essas mulheres que vocês pegaram. E vocês vão se purificar. Enquanto vocês não se purificarem, vocês vão ficar aqui 7 dias se purificando. E enquanto vocês não se purificarem, vocês não poderão entrar no acampamento. Agora imagina, aquele povo cansado daquela guerra, exausto, com fome, querendo chegar logo, para tomar um banho, para refrescar com a mulher, ficar descansando, eles vão ter que ficar parados, só olhando o acampamento, não poder entrar. Não, vocês não vão entrar. Isso é lei de Deus, porque se vocês entrarem dentro do acampamento, vocês serão mortos. Essa é a lei de Deus. E eles tiveram que passar, ouvir a voz. E o Senhor falou a Moisés dizendo: somai a quantidade da presa que foi tomada dos homens e também dos animais, tu e o sacerdote Eliezer e os cabeças das casas paternas da congregação, e divide o total em suas partes, entre os que tomaram parte da guerra, que saíram à batalha, e entre toda a congregação. E tomai um tributo para o Senhor dos homens de guerra, que foram à guerra, em um em cada 500, tanto homens como bois, jumentos e rebanhos. E tomai-o de sua metade e dai ao sacerdote Eliezer para a oferta alçada ao Senhor. E a metade pertencente aos filhos de Israel. Tomai um de cada 50, tanto de homens como também de bois e jumentos, de rebanhos e de todos os animais, e dai aos levitas, que têm a responsabilidade do cuidado do tabernáculo ao Senhor. Aquele povo que eles pegaram lá, eles tinham que purificar aquele povo, e um daquele povo de 50, que fala aqui, eles tinham que levar ao Senhor, consagrar aquela pessoa para trabalhar dentro do tabernáculo do Senhor. E Moisés e o sacerdote Eliezer fizeram como o Senhor ordenou a Moisés, e a quantidade da presa, o restante do despojo que os homens de guerra tomaram, foi de 665 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos e 32 mil pessoas. Olha quantas pessoas. De homens e mulheres que não conheceram homem deitando-se com ele. A metade, a porção dos que foram à guerra, foi 337.500 ovelhas. E o tributo para o Senhor das ovelhas foi 675. E os bois foram 36 mil, dos quais o tributo para o Senhor foi de 72. E de jumentos foram 30.500, dos quais o tributo para o Senhor foi de 61.
Olha quantas pessoas, quantos animais, né, que Moisés estava tomando conta. Não era um grupinho de 1000 pessoas, era uma multidão. Era como o Senhor falou para Abraão: Abraão, olha para o céu, vê se você pode contar as estrelas, porque os filhos de Israel serão maiores que as estrelas do céu. E foi, olha tanto que já estava, né, que Deus, olha o tanto de povo que Moisés estava tomando conta. Era muita gente. Então Deus precisava de estar como forte com esse povo. E eles obedeciam. E de pessoas o número foi 16.000, das quais o tributo para o Senhor foi 32 pessoas. E Moisés deu ao sacerdote Eliezer o tributo, que era oferta alçada do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E da metade pertencente aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da que era dos homens que lutaram. E a metade pertencente à congregação foi das ovelhas 337.500, dos bois 36.000, do jumento 30.500 e das pessoas 16.000. E Moisés tomou da metade pertencente aos filhos de Israel, um de cada 50, tanto homens como também os animais, e deu aos levitas, que cumpriram o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E os oficiais que chefiavam os milhares do exército e os chefes de 1000, os chefes de 100, se chegaram a Moisés e disseram a Moisés: teus servos contaram os homens de guerra que estiveram sob nosso comando, e nenhum deles nos falta. Assim, nós trouxemos a oferta do Senhor, que cada um de nós achou: vasos de ouro, correntes, braceletes, anéis, brincos, colares, para fazer expiação pelas nossas almas diante do Senhor. E Moisés e o sacerdote Eliezer aceitaram o ouro deles, em forma de diversos objetos. E todo o ouro da oferta alçada que os chefes de 1000, os chefes de 100, ofertaram ao Senhor foi de 16.750 siclos, porque os homens de guerra haviam pilhado cada um para si. Moisés e o sacerdote Eliezer receberam o ouro dos chefes de 1000 e todos os chefes de 100, e colocaram na tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. Olha que maravilha! Olha, observa a obediência desses homens para com Deus. Eles também eles foram à guerra, e como resultado, né, de eles terem voltado, que nenhum homem deles se perderam durante a guerra, eles ofertaram, né, a Deus os despojos que eles pegaram para eles. Desse despojo eles ofertaram a Deus. Eles tiveram essa honra, né, de apresentar diante de Deus o que Deus fez por eles, né, que conduziu eles nessa guerra. Eles foram vitoriosos e nenhum deles se perderam. E eles ofertaram a Deus, nenhum deles, né, se corromperam, né, querendo apropriar-se, né, porque eles pegaram, aqui fala, olha, ouro, diamante, tudo que eles pegaram, mas eles não ficaram para eles, eles levaram como oferta. Olha o que nos leva, né, esse exemplo deles, que nós não devemos ter amor a nada aqui nessa terra. Nós temos que ser dignos, nós temos que andar em retidão com a palavra de Deus. Então eu convido você a conhecer Deus. Talvez você não conhece Deus. Você conhece Deus só de ouvir falar, mas você não sabe como que Deus age em nossas vidas. Deus quer de nós um coração puro. Ele mesmo diz que Ele quer um coração puro, manso e humilde. Nós temos que ser obedientes à palavra. Em outros versículos Ele mesmo diz: eu quero obediência e não sacrifício, porque obedecer é melhor do que muitos manjares. Vê só o que Deus fala conosco. Então eu convido você a se inscrever nesse canal. Se você gostou dessa mensagem, hoje nós terminamos aqui esse capítulo 31 do livro de Números, e assim nós vamos seguir em diante, até Deus, né, nos permitir que nós venhamos, né, a ter conhecimento da palavra dele. E eu convido você a compartilhar, a se inscrever no canal, a andar na presença de Deus, a ser humilde,
porque você precisa se fortalecer. E para você se fortalecer, você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer o seu Deus, como que Ele age, por que que Ele está fazendo certas coisas na sua vida, por que que as coisas na sua vida não estão dando certo. Ele está te ensinando por quê? Por falta de obediência à palavra dele. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. E se você quiser, se você tiver em dúvida, alguma passagem da Bíblia e quiser mandar para mim uma pergunta, você pode entrar no meu WhatsApp, que eu deixo aqui embaixo do vídeo. Você pode mandar um WhatsApp para mim e perguntar para mim alguma coisa que eu respondo para você, tá bom? E se você quiser também uma mensagem extra, você tem dúvida de alguma coisa na Bíblia que você possa estar em dúvida ou relação ao mundo, né, que nós que vivemos, alguma pergunta que você quiser fazer, pode mandar para mim por meio do WhatsApp, que eu tenho o maior prazer em responder para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.